Olá pessoal, boa noite. Voltando aí com a série de lives aí com tudo. Ajustando aqui. Hoje convidado de peso aí. Já tô chamando ele para entrar. Podem chegando aí, sejam bem-vindos. Hoje é uma live que interessa aí a todo mundo. A maioria dos esportes em que a gente está envolvido, né? Envolve corrida, envolve arranque, envolve mudança de velocidade e lesão muscular é a lesão mais comum. Boa noite. Olá Murilo, Samine. Vamos entrando aí, pessoal. Olá, Leonel, Regina. Boa noite. Vamos entrando aí. Hoje a live tem bastante conteúdo aí, bastante coisa. Fiquem à vontade para perguntar, tá certo? Me dá um retornozinho aí como é que tá o áudio, se tá bom. A imagem também, está bem centrada. Aí, Cássio. Beleza, o Wellington aí, ó. Boa noite, Evandro. Sejam bem-vindos, pessoal. Deixa eu ver aqui já se a gente consegue entrar com o nosso convidado aí. Enviei agora o convite para Eurico Gaspar. Veja aí, Gaspar. Envia o convite para... Beleza. Olá. Olá, como é que tá, Tudo bom? Paulo? Boa Tudo em noite. paz, né? Grande Boa expectativa satisfação. aí. Satisfação é toda Obrigado, nossa. obrigado por aceitar o convite. O pessoal já está entrando aí. Começando pontualmente, horário britânico. Mas o conteúdo é bastante extenso. É até bom mesmo a gente não perder muito tempo, não é verdade? É, Mas eu que agradeço ao convite. Eu acho que é um tema bastante carente, principalmente na nossa área de educação física, né? E tenho certeza que você e aqueles que participarem vão somar muito. beleza. Então, pessoal, para a gente ganhar tempo, deixa eu apresentar o nosso convidado, dizer ele que é uma honra. O professor Eurico Gaspar, ele já tem mais de 35 anos aí de experiência atuando nessa área de reabilitação. É graduado em Educação Física, tem 3 pós-graduações, tem extensão aí em condicionamento e exercício físico. Então, queria dizer que é uma satisfação enorme, Gaspar, ter você aqui com a gente. Hoje eu vou tentar explorar o máximo possível para tirar da sua experiência aí e trazer para meus pacientes e os colegas também, os demais profissionais que estão acompanhando a gente aqui. Então, boa noite. Nosso tema hoje, a gente vai focar em lesões musculares, mas quem tiver outras dúvidas, mesmo que ache que vai fugir um pouquinho, pode ficar à vontade que a gente responde. E o que também não der tempo de responder agora, ou não, a gente não conseguir detalhar agora, a gente pode fazer isso depois, direct, enfim. A Itana, ela vai contribuir com a gente aí, né, Gaspar, no chat, aí embaixo também, então... Vai, sim, vai estar assessorando aqui para a gente não deixar nenhuma pergunta escapar. Mas a previsão é de muita gente. Se escapar, a gente já pede desculpa de antemão, Vai ela mas aí, vamos já está tentar disponível. atender ao máximo. Então, Gaspar, eu tenho 2 anos e pouquinho que cheguei aqui em Feira e eu percebi que Feira é uma cidade que respira o esporte, né? Então, eu fiquei impressionado. Eu vinha de mais de 8 anos morando em Salvador e vi que Feira é uma cidade que respira esporte. Então, assim, o nosso tema de hoje aí, como é que você vê a relevância, né, tendo em vista a cultura do pessoal aqui, como é que esse tema aí ele tem importância, né? E o que é que nosso aprendizado hoje aí você acha que vai ter maior ênfase? Meu amigo, é importante a gente ver esse olhar de quem chega de fora. Feira de Santana é uma das maiores cidades do Brasil e pelo fato de a gente não ter praia, o esporte deveria ser uma grande ocupação e o é, mas poderia ser mais. Poderíamos ser um grande celeiro de atletas.
e as pessoas realmente praticam, né? O esporte vai chegando, a turma vai abraçando, a gente vê o beach tennis acabou de chegar aí, já está todo mundo jogando, o futebol invadiu de uma certa forma, crossfit, atividades de academia, e o tema é muito pertinente porque o que a gente percebe é que as pessoas se lesionam, às vezes, por excesso, por falta de cuidado com a alimentação, com repouso, também por uso inadequado de alguns equipamentos. Então, como feira, a gente ou vai para bar ou vai praticar esporte. A gente está contando com que o pessoal vá mais praticar esporte, porque as lesões são próprias das emoções promovidas por esses esportes. Até as atividades de academia, às vezes você quer superar sua própria meta, quer melhorar o seu rendimento. O CrossFit não deixa de ser um esporte, porque há competições, e as pessoas às vezes falam, mas é uma atividade intensa e mexe com a emoção. As pessoas querem se superar. A própria corrida, né? A busca pelo chamado pace, né? Que é o tempo por quilômetro, ficam todo mundo que querem chegar. Só que a gente tem atletas e tem atletas amadores. A gente tem aqueles que, além de ter que se recuperar fisicamente da atividade física, depois ainda tem que dar conta de um dia de trabalho, de uma criança para tomar conta, de uma noite perdida, né? E ainda tem a turma que gosta da resenha pós-esportes, acompanhada de bebida alcoólica, que promove também um descondicionamento muscular, facilitando uma lesão. Não é mesmo, meu amigo? Pois é, então a gente tem um público atleta, né, mas que tem uma série de fatores envolvidos em performance que às vezes não são bem assistidos, né? Gaspar, em relação à relevância, né, a gente falou e aí colocou a questão do nosso dia a dia e tudo, né? A gente sabe hoje que, pelo menos nas minhas leituras e no que eu vejo, pelo fato do futebol ser talvez o esporte aí onde a gente tem a maior glamour, maior mídia ao redor disso, hoje você tem que um afastamento médio por uma lesão na posterior da coxa, em dados da UEFA, aí é de 16 dias, e quando você vê um salário de um Mbappé que renovou agora, a gente tem uma estimativa aí de que meio mês dele afastado é um prejuízo de mais de 4 milhões em 16 dias. Perfeito. Então, isso daí traz para a gente, né, o tanto de relevância e peso que isso tem, quando se trata da lesão mais comum. A gente sempre procura saber como identificar essas lesões, né? Quais são fatores de risco relacionados e tudo. Então, você que está em um contato bem próximo, bem direto, com uma diversidade grande de esportistas em diversas modalidades, como é que geralmente o pessoal percebe, né? Se questiona a respeito de lesão, como é que eles se apresentam e os primeiros passos aí para a gente identificar isso. Meu amigo, de fato, a gente vê hoje os grandes investimentos na área da ortopedia, né, na sua área, é justamente graças a esses grandes atletas, né? Como você bem falou, é uma perda muito grande deixar um homem desse parado, em todos os sentidos que ele vende, a imagem dele vende além do futebol, né? A imagem vende. Então cresceu-se muito isso, principalmente nessa área cirúrgica, que certamente as pessoas vão lhe questionar também, apesar do tema ser lesões. E o que é que a gente vê aí? As pessoas, eu sempre digo o seguinte, um preparador físico para um atleta de futebol, por exemplo, ele sempre indica, sentiu alguma coisa, saia logo, não insista, ou seja, não seja o fominha, aquele que quer continuar jogando, porque pode vir uma lesão mais importante. E aquele primeiro sintoma de dor, desconforto, de sensação de repuxo, pode ser inclusive uma contratura muscular, que já começa a tensionar como se fosse, né, uma defesa do organismo para que ele pare de usar aquele músculo que está sobrecarregado. Ou por um excesso de uso por muito tempo, ou por um momento intenso, num disparo, num tiro de velocidade rápido para pegar uma bola, num salto que recebeu um tombo no ar e caiu numa perna só, né? Naquela bola esticada que você dá todo esforço para pegar, num saque que você quer dar uma bola forte para o adversário não pegar e faz um movimento muito brusco na articulação do ombro, enfim, e envolve a musculatura aí. O que a gente percebe é o atleta, quando ele já está com uma dor
que ele não consegue fazer aquela atividade, né? Ele procura o médico, ele procura o fisioterapeuta, e como nós temos essa estrada que você acabou de citar, de muitos anos atuando na área de educação física, com a reabilitação na área de educação física, eu gosto sempre de frisar isso, que às vezes as pessoas confundem, né, o nosso trabalho com o trabalho da fisioterapia. O nosso trabalho pode ser pós-fisioterapia, pós-ortopedia, depender da indicação. A gente percebe que muita gente chega lá com algum desconforto, com algumas sensações, e por isso que nós crescemos nessa atividade chamada mioterapia, que é uma terapia que vem da massoterapia terapêutica, né? Uma técnica da massoterapia terapêutica que a gente, através do toque, da investigação histórica daquele desconforto, a gente consegue atingir alguns músculos que promovem dor e que, infelizmente, não sei porquê, até já conversei com alguns amigos radiologistas, a gente não consegue identificar uma contratura muscular em alguns exames, né? Conversando com outro colega seu, chegou a me falar da termografia, mas não é muito usado para identificar isso, talvez também o custo-benefício, né? Um exame desse caro para identificar uma contratura, e na maioria das vezes, as pessoas que assentem caem na mão de uma pessoa que manipula a musculatura, né? Um massoterapeuta terapêutico. Está em alta também a liberação miofacial, mas o nosso trabalho é um trabalho que busca as fibras musculares mais lá para profundamente. Mas, enfim, o que a gente percebe, e a gente estava conversando hoje mais cedo sobre isso, é que há um pouco a imprudência e a falta de conhecimento das pessoas que praticam esporte, ou a imprudência por gostar muito do que faz e quer fazer muitas vezes. Por exemplo, o cara está jogando futebol, jogou 2 horas, aí chegou uma dupla de amigos, bora jogar mais uma. Ele esquece que já está ali há 3 horas. 3 horas numa atividade de futebol, a depender do ritmo que você jogue, é risco de lesão. Está pedindo para machucar uma lesão mais importante, não é mesmo? O músculo fadiga e aí vem uma lesão mais importante. Ele pode até trazer uma lesão ligamentar, uma lesão mais grave a nível articular. Ou por excesso de uso, ou falta de respeito mesmo a que a gente chama de princípios do treinamento esportivo. Existem alguns princípios que precisam ser respeitados, né? O princípio da especificidade, por exemplo, né? Eu vou treinar corrida, um exemplo, acontece muito comum isso. Eu treino corrida, vou correr corrida de rua, 5, 10 quilômetros. Eu estou treinando resistência muscular, que é uma valência física, é uma qualidade física que existem métodos de treinamento para isso. Se eu estou já adaptado a 5, 10 quilômetros, existem alguns métodos de treinamento para melhorar o pace, para melhorar a recuperação desse atleta. Aí a gente vai trabalhar com tiros de velocidade, ou chamado trabalho intervalado, algo lá de trás. E esses tiros você já vai mexer com outra qualidade física, que é a velocidade. A gente sabe que a gente tem fibras musculares de velocidade, fibras musculares de resistência e algumas fibras musculares que são treináveis, se adaptam a uma ou a outra. São aquela de tipo 3 que a gente chama, né? Então, eu estou adaptado a correr 10. Aí eu quero melhorar o meu pace. Aí eu começo a fazer o trabalho intervalado e eu não tomo uma precaução. O professor muitas vezes até orienta o seu aluno, mas a vontade dele de querer melhorar logo esse pace, ele imprime uma velocidade que ele ainda não está preparado. Ele deveria começar o quê? Treinar velocidade até ele chegar ao seu máximo nesses treinamentos, como, por exemplo, 10 tiros de 200 metros. Né? Então, eu teria que imprimir aí uma velocidade de 50% até eu chegar aos meus 80%, 100%, a depender do que o professor prescreva. Mas aquela vontade, aquela coisa de querer melhorar, se isso for feito em dupla ou em grupo, façam que ele solicite uma musculatura que não estava treinado para tal. E o objetivo é o quê? É os 10 quilômetros. Mas eu não treino para melhorar a minha recuperação ou o meu pace. Eu abusei, porque eu não me preparei para esse tipo de treino, que é um treino intenso. Está dando para entender até aí, né? Se quiser interagir, Paulo, interromper, somar, fique à vontade, eu acho que fica mais dinâmico. Beleza. O pessoal está entrando ainda aí.
A gente já está aí com mais de 55 pessoas no momento em simultâneo. Live estourada, viu, Eurico? Graças Que a Deus. bom. Mas também com um convidado desse aí, a coisa realmente meus pacientes tinham que prestigiar. Não, É, você tem pouco tempo em Feira de Santana, mas já perceberam que você é um médico, digamos assim, humanista, e as pessoas têm uma certa carência. Temos os médicos do seu perfil aqui também. A Feira de Santana, graças a Deus, está bem dotado nessa área. Mas a sua preocupação com o cliente, a forma com que você lidar, tem lhe dado um espaço muito bom, a coisa de resolver o problema, de não simplesmente passar o exame e o remédio, né? Como a gente que percebe em bom. algumas pessoas. Pessoal, Mas para você quem. falou aí, Deixa eu hum, só mais uma vez, porque entrou sim, bastante gente desde a hora que a gente começou. A nossa primeira live aí está sendo com o Gaspar, é uma pessoa que tem aí mais de 35 anos de experiência aqui em Feira de Santana, trabalhando com reabilitação. Hoje a gente escolheu o tema aí de lesões musculares, talvez um dos temas mais relevantes quando a gente fala de lesão, de tempo de afastamento, né? E de ser uma coisa extremamente comum em diversas modalidades. E fiquem à vontade para mandar perguntas. Eu vi que do início para cá surgiu bastante pergunta, mas a gente está com o apoio de Tana embaixo, ela está anotando, está participando no chat para a gente responder. Se não der agora, se não for contemplado durante a live, a gente responde depois, tá certo? Eu quero a participação de vocês, podem perguntar à vontade. A gente começou falando da relevância desse tema, né? E aí agora Gaspar falou um pouquinho da gente sobre princípios de treinamento. E eu achei, Gaspar, bem realmente importante você tocar nesse ponto, porque o que acontece? Às vezes eu percebo que o paciente negligencia um pouco, em algumas ocasiões, a importância de uma reabilitação adequada. E o que acontece? Se você for comparar, por exemplo, uma lesão muscular que Mané Garrincha sofreu no tempo que ele estava ativo jogando e uma lesão que o Neymar vem a sofrer hoje, o cerne da reabilitação não mudou muita coisa. Apesar de muito tempo ter se passado, a gente conseguiu construir muito pouca evidência e intervenção, por exemplo, cirúrgica, que é uma coisa de muita exceção e muito questionável, de uso de suplementações, de aspiração, punção, de infiltração, de uso de medicamentos que vão interagir na cascata de reparo muscular. Então, o grande maestro, né, do tratamento da lesão muscular é o educador físico, né, é o acompanhamento, e a gente precisa falar de prevenção. A gente sabe que hoje os dois principais fatores de risco, que não são modificáveis, que tem grande influência no risco de uma lesão muscular, são a idade do paciente, quando a gente passa de 24 anos, principalmente a partir de 30 anos. A cada ano que passa, a gente tem um risco maior. E quem já teve uma lesão muscular em determinado segmento muscular, ele tem um risco de relesão bastante aumentado naquele mesmo local. Mas o que a gente pode falar hoje e agregar para eles, Gaspar, é sobre fatores de risco modificáveis. Então, eu estava revisando, né, para a live, eu levantei algumas estatísticas aqui, de que, por exemplo, se você tiver uma simetria entre, por exemplo, um grupo muscular do lado direito e do lado esquerdo maior do que 15%, você tem um risco de lesão perfeito. de 8 vezes mais do que quem está simétrico entre o lado direito e esquerdo. A gente tem a questão do equilíbrio muscular. Se você tem uma relação entre a posterior da coxa, né, os isquiotibiais e o quadríceps, né, que não respeita ali aqueles 60%, você chega a ter 17 vezes mais risco de lesão. Se você não tem um trabalho excêntrico, o risco de lesão é muito aumentado. A gente tem que, você trabalhar o exercício excêntrico para os isquiotibiais, reduz mais de 50% a 51% o risco de uma lesão muscular. Então, eu ia passar para você agora a bola, para você detalhar um pouco, conversar com a gente sobre isso, para que as pessoas compreendam a importância, né, o que é que está sendo feito na reabilitação ali, no segmento para evitar lesão. Perfeito, Paulo. Excelente a sua colocação. E importante a sua citação dos estudos que já existem em cima disso. O que é que a gente percebe? Normalmente a gente faz uma avaliação bem minuciosa quando chega até nós um cliente em busca do nosso trabalho. E, na maioria das vezes, isso que você falou prepondera, né? Exercícios, por exemplo,
unilaterais, né? Atividades esportivas, que a gente usa mais um lado do que o outro e causa um certo desequilíbrio, uma dissimetria, vamos dizer assim. A questão daquele cara que ativo fisicamente, que faz musculação, mas que tem uma quantidade de exercícios maior para um determinado grupamento muscular e para um músculo que tem uma ação oposta, que a gente chama antagônica, uns exercícios menos intensos. Um exemplo básico que a gente sempre dá é a musculação para quem gosta simplesmente da musculação. O atleta, por mais que o profissional de educação física o oriente, ele gosta de malhar alguns exercícios, principalmente aqueles que chamam mais atenção, como, por exemplo, a musculatura do peitoral. E o que é que você percebe? Trabalha muito o peitoral e trabalha pouco os antagônicos, né? Trapézio medial e outros músculos que puxam a escápula para fora, puxam o ombro para fora. E a gente percebe aquela postura um pouco cifótica ou corcunda, como as pessoas entendam melhor, para facilitar o entendimento do público, e o ombro puxado para frente porque tem um excesso de solicitação do peitoral, uma hipertrofia de peitoral muito maior do que o músculo que tem uma ação contrária a ele, causando um desequilíbrio que pode trazer problema no manguito rotador, que são aqueles 4 musculozinhos de rotação, estabilização, que terminam sendo tensionados mais do que o outro e vem a ocasionar dor. Aí o futebol, vamos trocar o chefe, futebol. A gente quer melhorar o chute, aí trabalha muito quadríceps e esquece de bíceps femoral, né? E o que mais protege o ligamento cruzado anterior, bíceps femoral, adutor, poplíteo. Mas falando em lesão, o que é que eu preciso fazer para evitar uma lesão muscular? Como você citou na pesquisa anterior, um grande índice, inclusive é uma das perguntas que já fizeram previamente lá no nosso Instagram, do Centro de Reabilitação, justamente sobre o posterior de coxa. Por que tem esse índice maior? Mas observe que os músculos propulsores, né, além do bíceps femoral, semitendino, semimembranaço, o próprio glúteo, são músculos que impulsionam, que trabalham muito no arranque, que a gente chama, né, naquele tiro de velocidade, aquele disparo, o gatilho para você sair rápido, um salto para frente, um salto no futevôlei para cima, uma subida de ladeira, por exemplo, correndo. A gente trabalha muito essa musculatura. Como todo o esporte usa da velocidade, usa desse arranque, desse disparo, e que impulsiona essa musculatura posterior, a gente tem um grande índice de lesões musculares. Porém, a preocupação de trabalho muscular com essa musculatura pelo atleta é pequena. O profissional de educação física insiste, por exemplo, em fazer alongamento de isquiotibiais, que é um meio preventivo para lesões. Mas é aquela história, não dá mais tempo, não é atrativo fazer o alongamento, o trabalho de alongamento para, mesmo o trabalho de flexibilidade, que é um pouco mais intenso do que o alongamento, para que ele evite esse tipo de lesão. E o fortalecimento propriamente dito, da forma adequada. Além disso, a gente percebe, falando em princípios do treinamento esportivo, a montagem de um microciclo de treinamento, né? Qual é o microciclo? É o treinamento da minha semana, né? Você tem um macrociclo, você vai, atletas de alto nível, ele treina pensando na competição principal, né? Lá na Olimpíada, por exemplo. Futebol, infelizmente, não dá para você montar hoje esse macrociclo, porque é competição em cima de competição, até não se respeita muito esse repouso. Mas o microciclo, que é a semana de treino, precisa ser respeitado alguns parâmetros, né? Tem gente que quer fazer crossfit todo dia, musculação 3 vezes na semana, jogar futebol 2 vezes na semana e ainda correr final de semana. Ou seja, eu sempre cito, você está brincando de dar caldo na piscina em alguém. Quando você afunda a pessoa na piscina e ela sobe, ele vai respirar, você empurra ele para baixo de novo. Ou seja, o músculo, ele entra num processo de recuperação, de repouso, tempo de repouso de acordo com a atividade, uma boa alimentação, um bom sono, nível de estresse, tudo isso. E o cara ainda acha que o músculo dele pode estar pronto a hora que ele achar e bem entender. Eu estou jogando futebol sábado de tarde, o cara me chama para o baba domingo de manhã, menos de 24 horas, eu vou jogar futebol de novo. Olha a lesão muscular eminente aí que vai ocorrer.
E como se não bastasse a ingestão de álcool, que a gente sabe que é altamente prejudicial para a musculatura, né? Alguns nutrientes que o músculo precisa são eliminados para eliminar o álcool, né? São catabolizados para eliminar o álcool. Então, como você bem citou, a imprudência ela é muito grande por falta de conhecimento ou por a chamada fomeagem, né? Aquela vontade de jogar mais e a gente termina abusando. A gente fala da interdependência, né, de volume e intensidade, né? Qual o meu volume de treino e qual a intensidade do meu treino. E aí eu preciso saber, eu tenho uma boa alimentação, eu durmo bem, eu quero virar atleta de corrida. Mas eu quero virar atleta de corrida e vou me submeter a um treinamento que um atleta faz. Né? A internet hoje está uma beleza, né? Você acha tudo no YouTube, nos sites. Aí eu vou fazer um treinamento tal, porque tal atleta fez. Só que tal atleta, ele tem uma alimentação sob a orientação de um bom nutricionista esportivo, ele tem um acompanhamento, ele tem um repouso, ele tem um microciclo de treinamento bem montado. E eu, além de não ter esse microciclo de treinamento bem montado, ainda tenho que pagar a conta no fim do mês, tenho um filho para levar para a escola, a menina acordou doente de noite, a esposa ficou chateada, o marido não entende porque ela está no CrossFit, tem um nível de estresse alto, compromete a recuperação. Então, a gente precisa atentar mais a respeitar esses parâmetros fisiológicos para que a gente não venha ter lesão. Né? A gente vem falando aí hoje muito está em alta o CrossFit, né? Uma atividade física muito salutar e muito intensa, mas ela é prazerosa. A gente fazer uma atividade física prazerosa, a gente libera endorfina naturalmente, né? Quando o cara bate lá para fazer reabilitação porque não teve jeito, porque Paulo Cavalcante mandou, agora você vai ter que fazer exercício, o cara vai fazer uma coisa que ele não gosta, ele vai jogar bola. Então já não é a mesma coisa de você fazer o CrossFit que você gosta, por exemplo, né? Mas as pessoas gostam tanto que querem superar metas antes da hora, sem respeitar a orientação dos profissionais que os acompanham. E isso vem facilitando essa questão das lesões musculares. Eu acho Mas que passa. você citou essa questão aí do microciclo. Eu acho assim, hoje uma pessoa que as pessoas que têm despertado muito mais para competição e tudo, até a rede social, né, o glamour em torno disso, acho que tem tornado cada vez mais pessoas que faziam alguma atividade física num caráter mais moderado a pessoas que estão se predispondo a buscar performances atléticas e competitivas maiores. E eu acho que essas pessoas às vezes faltam com a percepção do que é um macrociclo, do que é uma programação anual, o que é um treino de choque ali intensivo, né? Onde você aumenta a intensidade, você diminui o volume, o que é um treino de recuperação. Na verdade, as pessoas às vezes não estão entendendo nem muito bem o que é iniciar um treino adaptativo, né? Então, você citou uma coisa legal, e aí eu acho que se você quiser detalhar um pouquinho mais para a gente aí, dentro do que, na sua didática, o que é que eles, talvez nossos espectadores aí consigam captar sobre o que é esse planejamento, o que é um treino adaptativo, né? Qual a importância do treino recuperativo após treinamentos, né? E períodos de competição e tudo, né? O planejamento, o calendário. Será que a gente consegue explicar aí alguma coisa aí, né, nesses minutinhos poucos que a gente tem para... Sim, vamos tentar imaginar o seguinte, principalmente a nível de Bahia. A nível de Nordeste, a prática esportiva de ponta, né, de alto nível, vamos dizer assim, é muito baixa. A nível de Bahia, os investimentos são muito maiores em festas. Então, a gente dizer que a gente tem atleta de alto rendimento para um macro ciclo, algo assim, onde se tem até um patrocínio para bancar esse atleta, porque ele precisa de uma recuperação que não dá para ele passar o dia todo trabalhando em pé, não é verdade? Mas vamos tentar transformar isso na nossa maior número de clientes, né? A gente tem hoje muitos clientes, como você falou, daqueles que querem virar atleta e viram atleta. Atleta de academia, atleta de crossfit, atleta de futevôlei, beach tênis, corrida, jiu-jitsu, até MMA a gente tem tratado atletas com alguns excessos. Então,
O mínimo que nós precisamos saber é atividades intensas como musculação, esporte, velocidade, são atividades que têm uma solicitação muscular muito grande. Essas atividades se preconizam para que a gente faça de novo, com a mesma musculatura, um mínimo de 48 horas, de 48 a 72 horas, a depender dessa intensidade. Bom, se eu jogo uma partida de futebol intensa, o ideal é depender da minha idade, do meu sono, da alimentação, é uma série de fatores, mas vamos, no geral, 48 a 72 horas seria um mínimo para eu me submeter de novo a essa atividade. Se eu faço a montagem do meu treino de musculação, vou trabalhar hoje bíceps e costa, peito e tríceps, perna e ombro, por exemplo. Mas eu faço outra atividade física. Eu faço futevôlei. Aí eu vou treinar futevôlei. Qual é a musculatura que a gente mais solicita? Membros inferiores, certo? Membros inferiores a gente usa muito. Eu tenho que tomar a precaução de, no meu microciclo, não colocar a musculação de membros inferiores no dia anterior ao futevôlei, principalmente se eu treino intenso, porque senão eu vou para o futevôlei com a musculatura em recuperação, o risco de uma lesão muscular ou articular é bem maior. Então, a montagem desse microciclo, se eu quero treinar mais de alguma atividade física, é interessante consultar um profissional de educação física nesse sentido, para que ele ajude nessa montagem. Eu estou malhando hoje. Minha amiga me chamou para pedalar amanhã. Beleza, eu malhei, pedalar é uma atividade de resistência, pode até saltar a minha musculatura, mas nesse pedal tem ladeira, nesse pedal é trilha, vai um grupo, eu não quero ficar na rabeira, ou eu fazendo uma atividade intensa, né, que solicita glúteo, que solicita posterior, quadríceps, tudo, e a depender de como você usa o pedal, panturrilha muito, né, pedal clipado mesmo é uma solicitação intensa de panturrilha. Então, montar esse microciclo de treinamento é fácil, não é difícil. A gente só precisa organizar o meu quadro de treino. Bom, dia de sexta, sempre saio, vou para farra, né? O que acontece na farra? A gente desgaste do organismo, maior depredação muscular, uso de bebida alcoólica, noite perdida. Então, como é que eu vou treinar sexta, uma série intensa ou um jogo intenso? Eu estou me preparando para uma lesão, né? Porque pode no outro dia eu fazer uma atividade, eu vou fazer um pedal, o cara chamou para jogar futebol, são meus amigos. A gente não pode ir ao acaso. A gente tem que sempre que eu me submeter a uma atividade física, eu lembrar, eu estou pronto para essa atividade, bom, essa é uma atividade intensa. Eu vou jogar futebol. A turma me chamou para um bar amanhã, mas eu perdi noite hoje. Eu treinei de manhã, dá para eu jogar futebol amanhã, o meu músculo vai estar 100%. A gente imagina, não só a questão das lesões musculares, mas esse músculo vai segurar a minha estrutura óssea. Eu posso ter uma entorse grave, eu posso ter uma lesão de ligamento, eu posso ter outras lesões, porque o meu músculo está sobrecarregado. Então, a sugestão é atividades de resistência moderadas, atividades que não são intensas, um mínimo de 24 horas para a gente se submeter de novo. Mas eu posso fazer uma atividade de resistência e fazer uma atividade intensa? Depende do volume. Aí tem volume e intensidade. Correr 3 km é uma atividade de resistência, mas correr 10 é uma atividade de resistência com um volume muito maior. Não é uma atividade intensa, mas a minha panturrilha estava preparada para correr 10, aí depois eu botar ela para jogar futebol. Então, esses parâmetros vão ajudar muito a gente não ter uma lesão, né? A gente fala da questão do desequilíbrio, né? Como você está citando aí. Bom, se eu estou treinando, eu sou uma pessoa bem preparada fisicamente. Eu faço musculação semana toda. Mas fulano me chamou para ir para uma trilha de bicicleta. Lembra que a gente falou das valências físicas, as qualidades físicas ou as qualidades que os músculos têm para cada tipo de atividade e o tipo de treinamento. Eu estou fazendo musculação lá, trabalho de hipertrofia, séries de
usa-se repetição, né? A gente trabalha lá com tempo de contração, mas repetição de 12 mais ou menos, séries de 12. Estou com a musculatura em dia? Estou bem? Estou, mas eu estou preparado para ficar. Porque eu estou preparado fisicamente em uma atividade, achar que eu posso fazer qualquer atividade. Olha outra coisa básica. Eu corro, eu sou corredor de rua, por exemplo. Uso um tênis adequado, o calcanhar normalmente é mais alto, tem um sistema de amortecimento apropriado e eu corro geralmente em pista de asfalto, né? Pistas lisas. Fui para a praia, estava lá tomando um banho de mar, no outro dia de manhã vou dar uma corridinha na praia. Custa nada calçar o tênis. Gaspar, rapidinho. Pessoal, destravou já? Eu acho que tinha dado um lagzinho. Alguém dá um Eu vi o seu retorno. travão. Deixa eu só ver se o pessoal dá um retorno aí, se destravou. Senão a gente reabre. Aqui está ok no dia, tá, né? Voltou, né? Beleza, então voltou. Então, eu sou corredor, estou preparado para a corrida. E mesmo para fazer a corrida, olha como muda. Eu uso um tênis no piso liso, onde o meu calcanhar está mais alto, aí vou para a areia correr, descalço. Mudou completamente a solicitação muscular da panturrilha, do gastrocnêmio, do sóleo. Mudou completamente, porque o calcanhar entra na areia, levantando a planta do pé, há uma tensão maior de solicitação da panturrilha, muito maior, e aí vem uma contratura ou uma distensão muscular. Por quê? Porque eu estou treinado num determinado ambiente, um piso liso com um tênis adequado. A areia, mesmo de tênis, vai ser uma intensidade diferente se for areia fofa, principalmente. Na areia dura, o tênis se equipara. Mas descalço, o calcanhar sempre vai entrar mais na areia. E ele vai tensionar mais essa musculatura do tríceps sural, que a gente chama de batata da perna panturrilha, né? E então, eu vou estar fazendo esforço físico, os mesmos 10 quilômetros vão estar muito mais intensos, eu estou no risco de uma contratura, de uma lesão importante. Outra, futebol. Eu jogo futebol, me chamaram para jogar futebol. Eu jogo futebol no campo gramado, com o tênis também normalmente um pouquinho mais alto que o calcanhar, movimentos diferentes, não se repete tanto alguns movimentos como se repete no futebol. A areia fofa, calcanhar entra, planta do pé eleva, estende, tensiona mais panturrilha, solicitação de posterior de coxa também vai ser muito maior, você salta muito mais no futebol. Você dá arranques muito mais no futebol. No futebol você tem que correr antes da bola chegar, você corre o tempo todo. Você é aquele jogador de futebol que, como dizem os experientes, quem corre a bola, nada, quem corre a bola. Aí vai pro futebol, você tem que correr antes, porque se você não chegar antes da bola, você não pega. Então, são detalhes, né, que a gente não atenta e que pode prevenir muito as lesões. Se eu respeitar que atividades de resistência eu preciso de um repouso menor, mas atividades intensas eu preciso de um repouso maior, e esse intensa é muito de cada um. Olha a individualidade biológica, um dos princípios do treinamento esportivo. O que é intenso para um, não é intenso para outro, né? Eu sou aquele jogador que distribui a bola, mas o outro é aquele jogador que é jogador força, ele vai o tempo todo para cima, ele corre o tempo todo, não tem bola perdida. O esforço físico dele é muito maior do que aquele que joga no 1-2 tocando a bola. Esses são os cuidados que eu acho que a gente precisa ter. E na montagem, por exemplo, do fortalecimento muscular, a gente tomar cuidado com a distribuição dos exercícios. Hoje é muito comum você chegar numa academia sem um personal, por exemplo, apesar de ter um profissional para acompanhar, você recebe uma sequência de exercícios. Essa sequência de exercícios, imprime numa máquina, você recebe. Se você não fizer essa sequência de exercícios, amanhã você recebe uma outra sequência de exercícios. É difícil controlar isso se você não tem um personal. Ou seja, você está na eminência de estar trabalhando mais alguns grupamentos musculares do que outros. E isso vai trazer uma descompensação, uma tração maior no músculo mais fraco, em um determinado momento, vai trazer um rompimento.
Eu faço tênis. Eu faço tênis. Quais são os músculos mais solicitados no tênis? O tênis não é uma atividade unilateral, eu não trabalho mais uma determinada articulação do que outro, mais um lado do que outro. Se eu estou submetendo um jogador de tênis a um treinamento, eu preciso trabalhar com essas compensações. Eu preciso equiparar para que ele não fique com a solicitação maior de um lado do que do outro. Isso pode vir a trazer uma lesão. Está ficando claro? Agora eu acho que a gente tem umas perguntinhas aqui, viu, amigo? Se você permitir aí, e são É, muitas. tem muito, eu acho, Gaspar, que ficou tanta pergunta que talvez fosse melhor a gente sequenciar elas em story, alguma coisa aí na sequência, porque senão a gente vai estourar o tempo da live e geralmente o Instagram derruba a live com uma hora e a gente não Hum. vai concluir pelo menos a sequência de informações que a gente programou. Você fala para gente deixar para responder posteriormente através do Story as Isso, perguntas? porque tem muita pergunta, senão a gente vai escolher umas poucas Verdade. dentro de várias. É, continuando nesse ensejo, Só uma observação, Paulo. O tema seria a nível de lesões musculares, mas o maior número de perguntas está em cima de ligamento. O pessoal sabe que você faz cirurgia de ligamento do joelho isso, cruzado anterior. para a gente não fugir do tema, pessoal, depois eu programo uma live só para ligamento e também, aí, mesmo assim, respondo também já na sequência. Não se preocupe, não. Quem fez pergunta vai receber a resposta, não se preocupe, não. Para a gente concluir, porque hoje a gente se prestou para lesões musculares e a gente ainda está com algumas coisas aqui na programação. Então, assim, Gaspar, quando a gente é solicitado, né, em relação à suspeita de lesão muscular, eu gostei até que você comentou essa questão daquela sensação subjetiva de alguma coisa errada ali, porque assim, quando saiu a classificação de Monique de lesões musculares, né, uma das discussões interessantes e relativamente novas foi justo um padrão de lesão que não altera nenhum exame de imagem, que aventou-se de repente está associado a um aumento de tônus muscular e que ganhou importância porque ele se mostrou um preditor de macrolesão na sequência, né? Então, não foi à toa que eu escolhi esse tema no convite aí para você participar com a gente, porque quando foge do objetivo, eu acho que é a experiência que predomina, né? Então, essa necessidade, e eu pesquei uma perguntinha aqui, que eu vou entrar já nesse mérito já junto, que foi do Fabrício, ele até perguntou duas vezes aí, ele está querendo muito saber isso. Sobre precocemente, né? O que a gente deve procurar o profissional precocemente, quando é que a gente deve procurar, qual a consequência de não procurar. E justamente por isso, Fabrício, uma mera sensação subjetiva de que tem algo errado no músculo, isso daí já deve fomentar a busca de um profissional, porque isso é um fator de risco para macrolesão. E quando você tem uma macrolesão, né, uma lesão que você vai ter evidência ali ultrassonográfica ou de ressonância, ou sinais maiores no exame físico mesmo, essas lesões já vão gerar um afastamento, a depender da gravidade, que a gente não sabe quanto tempo vai ser. A gente tem muito pouco fator de predição de tempo de afastamento relacionado a uma lesão muscular, e aí que vai a importância de identificar. E esse sense, né, essa coisa toda aí, é muito importante. Hoje, Gaspar, eu queria deixar, né, para a gente não chegar no final da live e não passar algumas informações objetivas. Eu recebo, às vezes, paciente, ele tem uma lesão muscular, ele não procura ninguém, ele vai na farmácia e toma o beta-30. Isso daí talvez seja um dos maiores pecados que possa ser feito, porque, assim, na fase aguda, se você usa um analgésico simples, um dipirona, um paracetamol, se você usa ali gelo, né, faz um repouso, beleza. Você pode usar até um anti-inflamatório, né, igual a nimesulida, diclofenaco, num período curto, pouquinhos dias ali, até 3 dias e tudo, isso não vai gerar algum problema. Mas você usar, por exemplo, tem estudo que mostra que você usa dexametasona, um decadron, que é um primo aí do beta-30, essas injeções de corticoide de farmácia, que se você usa isso, você vai retardar a fase inflamatória, que é a primeira fase aí da recuperação muscular, né? Que vai atrasar a chegada das fases de reparo, né? De remodelamento. E no final das contas, você vai ter um músculo cicatrizado que tem propriedades diferentes
né? Propriedades inferiores a que teria em relação a um músculo que não sofreu ação de corticoide no primeiro momento, né? Os glicocorticoides. Então, acho que o primeiro passo é buscar uma orientação. Hoje, eu vou dizer para você, eu não tenho grandes exames laboratoriais. A gente sabe que músculo tem a ver com CPK, com LDH, né? Com aldolase, citocinas, TGF, mas o exame de laboratório hoje ele não é um grande norteador para a gente. A gente pode aproveitar a ocasião, né, enquanto eu falo enquanto médico, para solicitar uma triagem de osteometabolismo, né, e aproveitar o ensejo. A gente nunca avalia o paciente ali de uma maneira isolada para outras coisas, mas o exame de laboratório não vai mudar muito. A gente faz um ultrassom ou faz uma ressonância, se a ressonância estiver disponível de uma maneira mais fácil para aquele paciente, que ele tenha um convênio, que consiga fazer rápido, senão a gente vai de ultrassom mesmo para documentar, para a gente ter um parâmetro ali que dê suporte à nossa evidência segundo o exame físico, mas a gente não se apega tanto a isso, até porque hoje você pergunta, Paulo, tem evidência de que você funcionar para aspirar hematoma vai melhorar esse paciente? Isso é uma coisa questionável. Geralmente, grandes hematomas, né, que não são a regra, talvez fatores fibrinolíticos ali, ou até uma tendência de aumento do volume do tecido fibrótico que se interpõe. Talvez isso daí tenha alguma coisa, mas não é regra, é exceção. Cirurgia é uma exceção. Hoje, se você for operar alguém num cenário de lesão muscular, é mais uma avulsão, né? Tendinosa, uma lesão de tendão mesmo, rotura de tendão. A gente rafiar músculo hoje é mais se alguma coisa der errado, uma reabilitação às vezes negligenciada, e aí a gente vai para remover fibrose, suturar coto, que é uma coisa muito delicada e realmente de muita exceção. Então, a gente precisa compreender que tem essas fases da reparação muscular e que a primeira fase, a fase mais precoce, ela é importantíssima, né, para a gente determinar a qualidade do regenerado. E como eu falei lá no início, o fator de risco hoje mais importante para uma lesão muscular é o fato de você já ter tido uma lesão muscular prévia. Então, aquilo dali vai ser seu eterno tendão de Aquiles, porque vai ser a lesão possivelmente mais previsível, mais comum de acontecer com você se algum dia você cair numa lesão muscular, né? Então, a gente preparar, né, a formação desse cicatrizado para muito mais um regenerado do que um grande tecido fibrótico com características de elasticidade, com características de resistência a tênsio, nível de alongamento, né? E se a gente não fizer esses parâmetros, não acompanhar esses parâmetros de simetria, né? Esses parâmetros de equilíbrio, a gente vai fazer com que tenha um risco maior lá na frente, né? Ô, Então, Paulo, me dê um gancho nessa sua fala, por favor. Justamente sobre essa lesão, a reincidência da lesão, que a gente fala com as pessoas que às vezes que têm uma distensão muscular, algumas fibras que se desconectaram ali e não vão mais voltar a se conectar, né? Digamos, rompeu e ela fica naquela porção dela interrompida. A necessidade de se fazer um fortalecimento com as fibras que ficaram, né? Daquele mesmo músculo, de manter as fibras, digamos, o reto femoral. É um músculo muito comum no chute, né? De jogador de futebol, às vezes chuta a bola molhada, sem aquecer, e aí dá aquela lesão, às vezes, de ficar a distância de um dedo entre aquelas porções musculares que se afastaram. E a gente fala, o ideal agora é você manter a sua musculatura forte para não haver um maior percentual dessas fibras rompidas. Não seria, então, o caminho, né? Na verdade, de prevenção de uma relesão, é você manter aquelas fibras que não foram lesionadas mais fortes e, claro, alongamento, para que evite a lesão, não é isso mesmo? isso, e orientar, né, a formação desse cicatrizado. Se a gente acaba deixando cicatrizar de qualquer jeito, sem um acompanhamento, ali você vai ter um encurtamento, né? Ali você vai ter deposição de proteínas estruturais, elastanas, muito menor. E o próprio condicionamento neurológico daquele segmento vai ser inferior, né? A gente sabe hoje que as principais lesões, igual você falou no início, as principais lesões musculares que a gente tem hoje, que dá dor de cabeça para a gente, são de músculos geralmente biarticulares, né? Músculos de explosão, que são mais superficiais, igual a gastrocnêmio, né?
o próprio reto femoral aí no quadríceps, os isquiotibiais. A gente sabe que hoje o levantamento aí com os atletas da Champions, a gente tem que a lesão mais comum de tudo que acontece de lesão com o jogador da Champions hoje é a lesão da posterior da coxa, os isquiotibiais, e que o bíceps femoral responde por 84% dessas lesões, né? Geralmente são lesões mais simples, grau 1 ou grau 2, mas a gente sabe que a média de afastamento é de 16 dias, isso é importante, até pelo que a gente falou de questões, né, de finanças e mídia, enfim. Então, E é interessante quando a gente recebe na mioterapia lá, você falou aí que um alto índice no bíceps femoral, né? A gente tem um índice alto de contraturas também nesse músculo, que seria já uma predisposição a uma distensão, principalmente na porção lateral e o semitendino e semembranáceo também. Agora, a contratura do bíceps é sempre mais importante naqueles que chegam lá para tratar com a mioterapia, por exemplo. E como esses músculos, esses biarticulares, para explicar para o pessoal um pouquinho, são músculos que atravessam duas articulações. Então, quando você pega a inserção dos isquiotibiais lá no tubo isquiático, né, ele passou da articulação do quadril, e quando ele vai lá para, né, a porção ali na tíbia, até do bíceps também na cabeça da fíbula, ele atravessou a articulação do joelho. Então, você tem dois eixos de movimento atuando em um músculo só. Então, quando a coisa desorganiza, é aí que rompe. Então, esse regenerado, ele vai precisar ter sido exposto gradativamente, né, a exercícios e a estímulos que vão fazer com que essa reinervação seja reinervação inteligente, não reinervação protetiva. Além das características mecânicas, né, que eu tinha falado, tem essa questão neuromotora. Isso é algo muito subjetivo, é muito difícil de palpar essas coisas, tanto que hoje não existe um consenso sobre reabilitação muscular, é por isso que eu escolhi você, porque é quem tem mais experiência para falar. A gente tem que, igual você falou no instante, a gente tem perfis de atletas diferentes, são composições corporais, composições de comportamento diferentes. Hoje, se você tem uma mesma lesão num atleta que joga beisebol, num atleta que joga basquete, num atleta que joga futebol, a mesma lesão vai ter um tempo de reabilitação médio completamente, absurdamente diferente, né? Porque aquele atleta ele tem uma característica de pré-condicionamento diferente, porque aquele atleta vai ter um jeito, né? um modo de solicitar daquela região lesada diferente, então a gente não tem um consenso. É por isso que eu acho que é o mínimo hoje numa lesão muscular, é o paciente ele procurar o profissional da maneira mais precoce possível, dele compreender que igual eu tentei ali no início da chamada para você explicar um pouco para a gente, mas dificilmente o paciente vai compreender ali o que é o exercício excêntrico, né? A importância daquilo, né? Que é um mecanismo de lesão mais comum, e compreender periodização de treino e tudo, mas que pelo menos ele esteja assistido ali para seguir aquilo, porque as coisas são muito subjetivas, depende muito de muita expertise, muita experiência, para a coisa ocorrer da melhor maneira possível. A lesão muscular, em geral, ela vai cicatrizar. A gente está aqui para fazer com que ela cicatrize da maneira mais rápida, que você volte da maneira mais rápida possível e que minimize ao máximo o risco de uma relesão. Então, a gente está entrando aí nos 5 minutos finais da nossa live, já passa rápido, né, Gaspar? Não conseguimos abordar as perguntas diretamente já nesse primeiro tempo, mas... Surpreendeu o número de perguntas, eu também até peço desculpas àqueles que não ficaram com a resposta, inclusive com relação à musculatura, tem uma pergunta interessante, mas que eu queria aproveitar para lhe jogar nesse conteúdo, que é justamente, a pergunta foi mais ou menos assim: eu tenho uma dor no joelho, não foi identificado nada, pode ser muscular? Eu digo, sim, pode ser uma contratura muscular. Agora, Paulo, eu percebo a sua preocupação hoje em fazer um exame clínico, que acho importante, e que muitas vezes o sistema de atendimento de algumas empresas não permite, né? Alguns profissionais como você gostam de investigar detalhes, principalmente que a sua área é esportiva. Mas esse primeiro sentimento do cliente do paciente, no seu caso, poderia prevenir uma lesão maior. Só que os exames, eles não apresentam as contraturas musculares. A gente percebe que o pessoal chega lá com queixas, aí nos mostra os exames, que não foi identificado um problema, aí vem os problemas tendíneos, né? Tendinose, tendinopatia, às vezes até uma tendinite,
interpretado como tal, e tem artigos que já falam sobre isso, sobre essa questão das ites, né, que são diagnosticadas, e por que ficou bom depois que liberou a musculatura, se era uma inflamação, né? E a falta da avaliação minuciosa nesse sentido, que do médico ter essa disponibilidade para ver, de fato, aquela musculatura está influenciando. E aí que vem, eu uso isso muito da época que eu trabalhei com primeiros socorros, na faculdade, dando aula, é o HIT, né? Histórico, inspeção e toque. Como é que você vai saber que o cara está com a contratura? Se a ressonância não deu, se a ultrassom não deu, você pode identificar isso através do histórico, de quando começou a doer aquilo, e pegando na musculatura e vendo aquela musculatura totalmente tensionada e a dificuldade de alongá-la, né? Como um jogador de futebol conhecido aqui em Feira, o Yuri, por citar o nome, porque tratou conosco recentemente, e ele estava sem conseguir, deitado, de decúbito ventral, dorsal, não conseguia levar um palmo a perna, os isquiotibiais, glúteo, tudo travado, até quadrado lombar, extensores lombares, por excesso de uso, querendo jogar muito. Chegava a sentir dores, a mãe preocupada, que estava com muitas dores, mas os exames não acusam mesmo uma contratura muscular intensa dessa forma. Aí a necessidade de que você faz, que é essa avaliação clínica mais minuciosa para que ele não saia dali sem um diagnóstico, e uma mioterapia, né, um trabalho, uma liberação miofacial pode ajudar, um trabalho de manipulação desse músculo, alongamento e o uso de medicamentos que aí você pode falar Tem, com é, propriedade. tem eu tinha visto um estudo interessante sobre, eles levantaram mais ou menos o que é que vinha assim de publicação e tudo ultimamente, né, nessa área. E o que é que se viu? É que antigamente era muito estudo falando sobre máquinas de exercício, equipamentos, né? Coisas desse tipo. E Biomecânica. isso daí entrou num descenso e hoje a gente tem uma explosão de estudos relacionados à avaliação, né? A tentar encontrar parâmetros. Então, tudo isso está se detalhando cada vez mais, né? Você citou até questões relacionadas à carga de treino e tudo isso, né? A volume, a intensidade, a periodização. A gente, tudo isso daí leva, no final das contas, para falar sobre fadiga, né? E como essa live hoje, apesar que a gente sempre acaba puxando a sardinha para o público maior, que é o não competidor, né? O não atlético patrocinado, mas a fadiga, né, para o atleta profissional, né, o atleta amador que está buscando seu espaço, é justo, talvez, aí um dos maiores desafios, né, para a gente evitar overtraining, né, para Perfeito. entregar uma reabilitação e uma preparação de prevenção de lesão mais adequada possível. E desses conceitos que a gente falou tudo aqui, né, ao longo da live, eu espero muito que eles compreendam e que incorporem um pouco, porque facilita a aceitação do que a gente sugere, né, Gaspar? Eu acho Perfeito. que isso é importantíssimo. Eu queria só falar um último tópico, só para ver sua opinião, sobre retorno, né? O momento de retorno após uma lesão. Não queria não deixar de estar falando sobre isso. Voltando também, mais um ponto onde a gente não tem consenso. Hoje em dia, a gente avalia vários fatores subjetivos. Hoje, pelo menos eu espero que o paciente ele não tenha dor quando a gente mobiliza, quando a gente palpa, quando a gente solicita a ativação daquele músculo, que ele tenha pelo menos mais de 90% aí da força, né, restituída, arco de movimento, no máximo com limitação mínima ali, menor do que 10 graus no total. E existem hoje, igual você falou, uma tendência que na verdade já de algum tempo, de tentar ver será que uma termografia ajuda, né? O isocinético, que até hoje a gente não tem ainda um custo-benefício para dizer que aquilo ali vai fazer alguma grande diferença, né, de modo a torná-lo imprescindível ou insubstituível. Então, a própria percepção do paciente, não só nesse momento de dar alta, né, ou na verdade nem alta, de dar a liberação para o retorno, como ao longo do treinamento, até para ajudar a periodizar as coisas, né, relacionada à percepção de esforço, a percepção de quanto eu estou recuperado. Isso tudo é um campo muito subjetivo em músculo,
E aí eu queria saber de você, se você concorda com essa questão da subjetividade no retorno, né, da dificuldade de ter fatores de predição. O que é que você mais usa? O que é que você mais se ampara aí para dizer, olha, você pode voltar agora e como é que você vai voltar? A gente tem um cuidado, a depender principalmente do tipo de lesão, de sempre encaminhar o paciente para ouvir o feedback do médico que o encaminhou para nós. E quando ele foi aquele cliente que ouviu falar e apareceu lá com uma lesão, tipo que uma manipulação, bioterapia, uma soltura dessa musculatura com alongamento resolve, a gente dá conta de orientar. Mas o que é que a gente percebe? Preparou a musculatura, está atrofiado, o cara travou porque está com a musculatura, teve uma lesão antiga lá de ligamento, por exemplo, e aí não fez a recuperação devida. Então ele criou aquele hábito de usar mais a outra perna, né? Então ele sempre sobrecarregou aquela outra perna. Aí às vezes ele chega com a tensão muscular na perna que está, não a operada, mas a outra foi sobrecarregada. Aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai avaliar isso, vai tirar as medidas e vai fazer o teste de força. A gente observa que ele tem uma perna mais fraca do que a outra. A gente reequilibra essa força, fazendo um trabalho unilateral, e a gente faz o quê? A gente chama de propriocepção específica, né? A propriocepção é muito usada na fisioterapia. A gente usa como se fossem aqueles movimentos de coordenação motora apropriados àquela atividade esportiva que ele vai retornar. Bom, ele joga futebol, o que é que ele precisa estar pronto para voltar para o campo? Só a musculatura forte resolve? Lembra que a gente falou da especificidade? Ele não, ele precisa fazer um trabalho de velocidade. Ele precisa voltar a fazer um trabalho de coordenação, noção, tempo, espaço, deslocamento lateral, salto, é, tiros curtos que ele vai ter que usar no futebol. Aí ele está pronto, entende? A gente sabe, bom, ele foi testado. Agora eu vou dar logo um tiro de 100% da velocidade. Eu tenho uma área lá que eu faço o tiro dele. Vou ter uma área lá de 40 metros. Você vai dar um tirozinho leve, que é difícil você prescrever isso, mas você vai fazer vai correr com um pouco mais de velocidade. Sentiu segurança, a gente vai aumentando esse ritmo até que ele dê aquele tiro com segurança, que é o que ele vai fazer no esporte dele, entende? Isso nos dá a garantia. Agora, é como você falou, é o princípio da individualidade biológica. Não dá para você definir quanto tempo essa pessoa vai voltar, porque depende do número de fibras que foi lesionado, o tempo que ele ficou parado sem fazer uma fisioterapia adequada, ficou muito tempo no estaleiro, está com peso acima, tem uma alimentação boa, é aquele cara que faz muita farra, o nível de estresse dele no trabalho é muito alto. Então são parâmetros que aí a nossa vantagem em relação a vocês é o contato que a gente tem com eles, que é muito grande. Então a gente conhece de fato. O cara que vai fazer uma atividade no centro de reabilitação, numa academia, ele vira um amigo, né? Porque a gente tem aquele contato diário. Você faz uma consulta, manda ele fazer um tratamento, ele retorna. Então, esse contato a gente conhece quem é aquele cliente. E isso facilita na gente liberar. Mas determinar assim, o tempo é muito relativo, porque a gente nem sabe se ele está comendo a quantidade de proteína adequada para recuperar aquele músculo que foi catabolizado lá, que foi desgastado na atividade física, não é mesmo? Perfeita a sua colocação nesse sentido, na variabilidade de esporte para esporte, de pessoa para pessoa, da idade, do tempo que ele ficou lesionado sem ir ao médico, né? Uma simples lesão de ligamento, por exemplo, o cara lesionou o ligamento há 3 anos atrás, ia enrolando na bola ali, e foi adiando, e parou, e aí o médico fez a cirurgia, ele não fez a fisioterapia toda, ele chega lá para fazer a reabilitação comigo. Olha que dificuldade vai ser a recuperação dele. Totalmente diferente daquele cara que teve a lesão, operou imediatamente, fez a fisioterapia corretamente e chegou lá na academia, na reabilitação, com outro tipo de tempo de recuperação. Essa recuperação muscular não é muito longa, a gente percebe que não é muito longa, salvo um rompimento de fibras importante, né? Que aí realmente termina sendo um pouco mais demorado, ok? Beleza. Eu acho que a live pode cair a qualquer momento aí já. A gente está com 1h05. Passou voando, hein, Gaspar? Eu acho que foi bem Verdade. intensa. Eu acho que a gente entra, a gente não consegue esgotar um tema tão subjetivo e tão amplo, né? Assim, 1 hora.
mas eu acho que as informações mínimas que eu gostaria que meus pacientes tivessem, né? Essa abertura de olhar para a importância, para entender que tem um monte de conceito por trás de um treinamento, que de maneira isolada, né? Ele não vai atingir a melhor condição, a melhor satisfação em resultados. Eu acho que foi entregue. Então, eu gostaria nesse momento Antes de... do tempo acabar, só lhe alertar que a Itana está me dizendo aqui que estão pedindo outra, estão pedindo outra, estão pedindo outra, né? Que bom. Aproveito para divulgar do nosso colega Marcílio, que vai ter uma outra Ah, live de verdade, nossa amiga Carla Bulos, né? Que também eu vi que você verdade. vai ter um trabalho. Achei perfeita essa sua iniciativa com esses trabalhos de multidisciplinaridade, né? Que como é legal a gente trabalhar assim em conjunto, respeitando as interferências. Mas o pedido aqui é quando é que vai ser a outra? Vamos Então, planejar, vai graças ser a mais. Deus, né? Eu sempre digo que quando eu estou dando aula, sou professor, né? O pessoal que não pergunta é porque a aula está ruim. E está tendo um nível de perguntas alto, estão pedindo mais uma discussão. Legal isso aí. Aí eu lhe agradecer, Verdade. inclusive, pela oportunidade. O número de perguntas realmente surpreendeu, a participação. E não parou, o chat não parou um instante aí, da hora que a gente iniciou. A gente chegou a um número aí fantástico, a gente chegou a 84 telespectadores em simultâneo. Nos tempos de hoje, o pessoal meio que já enjoou de live, né? Já passou aquela moda das lives. A gente ter esse prestígio. Eu só tenho a agradecer, é o que eu falo com meus pacientes, não é à toa. Meus pacientes, eu opero muito, e às vezes chega gente no meu consultório achando que eu opero tudo, e na verdade, assim, poucos são os escolhidos. Meus pacientes são top. É isso que eu falo para eles. E queria agradecer aqui o prestígio, né? É um esforço muito grande eu parar, né? E ainda alinhar com um profissional que tem uma agenda cheia para trazer aqui informação para vocês de qualidade. Eu escolhi Gaspar para esse tema porque é um tema de muita subjetividade, é um tema que não tem consenso e nesses momentos é a experiência que prevalece. Eu sou profundamente grato, Obrigado. Gaspar. Eu estou em aberto a novas lives. Tanto é que a que vai ter amanhã com o Marcílio, bem lembrado por você, e a que vai ter com Carla na quinta, a de Marcílio amanhã. São live 2, né? Já tive live com eles antes. E com certeza vamos ter mais oportunidades. Então, meu obrigado. Se quiser algumas considerações finais com o pessoal, pode aproveitar aí. Eu só queria lhe agradecer também pela iniciativa, a oportunidade da gente trocar conhecimentos e aprender com o público, né, e com o seu trabalho. E pedir desculpas àqueles que mandam sempre um recadinho e a gente às vezes não dá para estar interrompendo, porque o conteúdo é muito vasto, né? Aqueles que a gente não deu um alô, me desculpem. Realmente a live poderia ficar cansativa para quem estava interessado no conteúdo. E as perguntas que nós ficamos de responder, aquelas que eu vejo que cabe à nossa área, a gente vai tentar responder também no @Gaspar_reabilitação, e você no seu story, e as suas que você responder, você passa, eu jogo no meu story também, no story É, da eu, nossa eu empresa, vou, e eu vou vice-versa. marcar nos stories, escondidinho, e Isso, para você, que você possa perfeito. repostar e você me marca, porque aí Ótimo, chega para todo mundo. excelente, excelente, excelente. Perfeito. Então, valeu, Gaspar. Boa noite, pessoal. Mais uma vez, muito obrigado. Eu vou tentar deixar a live salva, porque aí quem quiser revisar depois algum aspecto, sinta-se à Ótimo. vontade. O pessoal já me perguntou antes que não podia assistir se ia ficar salvo. E eu queria bater palma para essa turma que está aí, muitos atletas amadores das diversas atividades físicas, colegas de educação física, é, aqueles que estão ainda na fase acadêmica também, já querendo esse conteúdo, que é um conteúdo que não é muito comum na nossa área de educação física. Então, parabenizar essa turma aí de esportistas que estão preocupadas em ter um melhor rendimento sem lesões, né? Eu acho que não estão querendo muito lhe visitar, não, viu? Lhe visitar muito nem a mim. Estão querendo praticar seus esportes sem lesões. Beleza. Então, valeu, pessoal. Boa noite a todos. Agradecer tanto também que ela deu essa Ah, assessoria aqui sim, nessa. com certeza. E Tana, e Eu vou ter a ela teve, oportunidade dela ela teve falar da mais, mioterapia em um outro ela momento. teve mais trabalho que a gente aí hoje, viu, Gaspar? Porque o negócio aí embaixo, eu nunca vi um negócio desse aí, não. De tanta coisa no chat aí. O chat tava hoje elétrico.
Maravilha, meu amigo. Obrigadão, forte abraço, muita paz. Valeu.